A doutrina da Trindade é uma doutrina central para a fé cristã. Mas como entender que um só Deus em três pessoas? Como entender pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção? Vamos entender um pouco hoje sobre a Trindade? A paz do Senhor a todos, mais um vídeo começando para nós refletirmos hoje, estudarmos e analisarmos um pouco mais sobre a Trindade. Muitos hoje dizem que não há possibilidades, que não é possível um só Deus em três pessoas. E se nós acreditamos na Trindade, que nós acreditamos na verdade em três deuses. Mas será mesmo que é assim? Vamos entender como um Deus pode se manifestar em três pessoas. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, gosta de aprender, eu lhe convido para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e participar das nossas reflexões todos os domingos aqui no canal, como assim também nas nossas redes sociais, onde nós estamos diariamente com uma mensagem de reflexão para que nós possamos ter um dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, feito o pedido, então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Muito bem, e para nós entendermos um pouco então sobre a Trindade, eu gostaria de ler o texto que está no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 3, nos versículos 13 ao versículo de número 17, que nos diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, então, irmãos, porque o batismo de Jesus, ele retrata um dos momentos, entre outros que nós temos nas Sagradas Escrituras, sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, nós vemos a manifestação das três pessoas da Trindade. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre Jesus e a voz do Deus Pai, então, anunciando que Jesus era o seu Filho amado, a quem ele havia enviado ao mundo. Então, não reconhecer a Trindade já começa sendo um grande problema, porque nós já começamos, então, contrariando as Sagradas Escrituras. Em vários aspectos, nós podemos ver as três pessoas de forma distintas. E nessa passagem, podemos ver claramente as três pessoas na mesma narrativa. E, então, cada um dos três tem uma forma de se manifestar, tem algumas características próprias, mas os atributos divinos estão sempre presentes nos três e de igual modo, de igual forma. E continuando a narrativa da passagem que nós acabamos de ler, nós temos então o Filho, Jesus, no seu papel em obediência ao Deus Pai, de vir ao mundo, viver como homem e mostrar, deixar de exemplo aquilo que precisaria ser feito para que nós nos redimíssemos com o nosso Criador. Já o Espírito Santo, no momento em que ele desce,
nós temos a demonstração do batismo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida do homem, assim como seria, e o é até hoje, a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, quando nós reconhecemos aquele Jesus batizado no Jordão como nosso Senhor e Salvador e nos viramos para Deus Pai, que assim como ele disse na passagem lida, este é meu filho amado, a quem me comprazo, hoje ele nos diz, eis o meu filho amado, aquele que eu comprei com o sangue do meu filho unigênito, que por intermédio dele nós somos adotados como filhos de Deus. E aí cabe, num outro vídeo, nós analisarmos porque nem todos são filhos de Deus, mas fica para um outro vídeo. Nós vemos no batismo de Jesus tanto a manifestação das três pessoas da Trindade, como também qual é a ação e o papel na salvação de cada um de nós que reconhecemos e declaramos Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para não engrandecermos uma pessoa da Trindade, nem diminuirmos a uma das pessoas da Trindade, como muitas denominações hoje fazem, principalmente com o Espírito Santo. Os unicistas consideram que existe apenas um Deus. Testemunhas de Jeová, que Jesus não tem a mesma divindade de Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Mas, se nós olhamos atentamente as Sagradas Escrituras, nós não temos como negar esse fato. Nós não temos como olhar e dizer que o poder, a divindade, os atributos divinos não estão nas três pessoas. E muito menos dizer que, ora, Deus está encarnado em Deus Pai, no Deus Filho ou no Deus Espírito Santo. Porque aí ele deixaria também de ser onipresente, onisciente e onipotente. Então pedaço de Deus, Deus deixou de ser Deus para descer à terra, como Jesus Cristo. E aí vem a pergunta dos ateus, e quem ficou no céu governando, o trono ficou vazio, esse período todo em que Jesus esteve na terra? Não. Deus, além de estar fora do tempo e espaço, mas isso também é uma conversa para um outro vídeo, eu gostaria que você deixasse nos comentários, se você tem interesse também em ouvir, refletir conosco sobre esses assuntos, deixa no comentário, e também dentro do comentário se você tem algum outro assunto que você gostaria que nós tratássemos, estudássemos e refletíssemos juntos aqui. Mas ele é onipresente e onipotente. Sendo onipresente, ele pode estar em todos os lugares, ele pode se fazer presente em todos os lugares. Onipotente, ele tem todo o poder para se manifestar em locais diferentes, nas pessoas distintas da Trindade, no momento em que se faz necessário, conforme a necessidade do momento, para alcançar uma vida sofrida, para cumprir o seu propósito. O que nós não podemos deixar de olhar, de entender, é que se nós falamos de três pessoas na Trindade, nós não descaracterizamos um único Deus. E quando nós falamos um único Deus, nós não reduzimos em nada a Trindade. Vou fazer uma série de vídeos utilizando o material da revista desse trimestre da CPAD como base para o nosso estudo. Eu tinha vontade, mas inúmeros problemas acabaram evitando de fazer até lives sobre o material, o conteúdo da escola dominical. Se você também tem esse interesse, deixa nos comentários, para que nós
possamos entender mais a fundo. Esse vídeo fica uma introdução, até para que você possa procurar literaturas que eu vou tentar deixar nas nossas redes sociais para auxiliá-los sobre a Trindade, sobre Deus Pai, sobre Jesus Cristo, sobre a ação do Espírito Santo, para que nós possamos cada vez mais crescermos no conhecimento de Deus e crescermos na nossa intimidade para com Deus. Mas, com o vídeo de hoje, tenha em mente que é impossível nós acreditarmos nas Sagradas Escrituras e não conseguirmos enxergar a Trindade. A Trindade é difícil demais para explicar num vídeo de uma rede social. Por isso que nós precisamos de um estudo afinco e uma comunhão com Deus. Eu concordo para aqueles que não entendem a Trindade que é difícil entender a Trindade. É difícil, principalmente para novos convertidos, entender o princípio de um Deus que se manifesta como três pessoas diferentes, o seu propósito, e o que isso traz para cada um de nós quando nós reconhecemos Deus, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como o único Deus. Mas tenha em mente, você orar a Deus, você orar a Jesus e ao Espírito Santo, se prostrar, reverenciar a qualquer uma das três pessoas da Trindade como Deus, está correto. É reverência da mesma forma ao único e verdadeiro Deus. Muito bem, irmãos, nosso vídeo está chegando ao fim. Continue nos acompanhando, vamos ter outros vídeos aí explicando o papel de cada pessoa da Trindade e a relação entre cada uma das pessoas da Trindade, como elas se relacionam entre si. Então nos acompanhe aqui no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tem uma dificuldade de entender a Trindade e que já ouviu muito falar que a Trindade não existe e que está com a sua fé em dúvida nesse assunto, para que ela possa também participar na nossa conversa, participar do nosso bate-papo. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do assunto aqui tratado, para que assim o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante e possa levar o nosso vídeo, a teologia boa, verdadeira, para mais pessoas. E em troca disso, você participa da nossa comunidade, você faz o papel missionário, evangelístico, levando a palavra de Deus e também recebe do YouTube vídeos de outros homens e também mulheres de Deus que fazem propagar pela internet o verdadeiro evangelho. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.